Olá! No programa de hoje temos mais um debate especial no Conexões. E o tema não poderia ser mais importante, a educação. Vamos falar um pouco sobre a participação popular na construção do Plano Nacional de Educação, por meio da realização da Conferência Nacional de Educação e também sobre os investimentos nesta área. E para falar mais sobre este assunto, o programa de hoje traz 3 entrevistados especiais. O professor Heleno Araújo, que é diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Também trazemos a professora Miriam Fábia, que é diretora da Faculdade de Educação da UFG. Olá, professora, muito obrigada novamente pela presença. Obrigada eu. E também o professor Ângelo Ricardo de Souza, que é da Universidade Federal do Paraná. Olá, professor, muito obrigada também pela presença. Olá, eu que agradeço. Bom, então, para começarmos a nossa discussão de hoje, a primeira pergunta é referente a essa Conferência Nacional de Educação. Como ela está sendo realizada e como ocorre a participação popular dentro dessa conferência? Professor, gostaria que a senhora começasse, já que está aqui em Goiás, está coordenando a conferência aqui em Goiás. Então, agradecer aqui a presença dos colegas. Nós fizemos um movimento em Goiás e acompanhando também o movimento nacional, de realizar as conferências municipais, incentivando os municípios que as realizassem, contando com a presença dos profissionais da educação, professores, gestores, funcionários escolares, com os representantes de pais, estudantes, né, e da sociedade em geral. Essas conferências se desdobraram aqui em Goiás em 10 intermunicipais, então os municípios se movimentaram e nós realizamos nas regionais de Goiás 10 conferências intermunicipais e realizamos agora 8, 9, 10 de setembro a conferência estadual. E a participação popular se dá especialmente por essa grande movimentação nos municípios, que vai então ganhando um pouco mais de visibilidade à medida que a gente também foi realizando as conferências intermunicipais e, consequentemente, trazendo a representação dos professores, a representação dos pais, dos estudantes, da sociedade civil organizada de maneira geral. No grande debate, pautando a educação nacional, nossos grandes desafios, em especial a questão da educação básica, da educação superior. E, nesse aspecto, eu penso que as plenárias finais sempre me emocionaram, porque somos todos nós participando de um grande debate. Então, é interessante a gente observar esse movimento, né, do pai que vem discutir, do estudante, do professor que está no cotidiano da escola e, consequentemente, tem lá suas demandas, tem suas pautas, e pensando um projeto de educação. Acho que isso é uma questão muito interessante do movimento da conferência, que foi em 2010 e que está acontecendo em preparação a 2014. Né? E ela, um movimento interessante que ela dura 3 anos nesse processo de organização. Você tem a participação através do Fórum Nacional da Educação. Nós temos 45 entidades nacionais trabalham no processo de organização da Conferência Nacional de Educação. Já preparando um documento, referência e todo o processo de organização, isso já aconteceu em 2011. Em 2012. 2013 agora, todas as etapas municipais e estaduais. Em 2014 a Conferência Nacional. Então, um trabalho aí que dura 3 anos de toda a preparação, todo o envolvimento de diversos segmentos e setores, pensando nas políticas educacionais para o futuro. Ainda é uma conferência que produz um documento, que não é um documento que define as políticas educacionais, mas nos orienta para fazer o debate na produção do novo Plano Nacional da Educação, que está em debate no Congresso Nacional. Eu ainda avalio que tem um aspecto muito interessante, que é um ganho muito grande da CONAE de 2010 para essa de agora, que é a própria legitimidade da conferência. Quer dizer, o que a gente verificou, pelo menos no estado do Paraná, eu acompanhei também a CONAE de Santa Catarina, a do DF, é de perceber que determinados setores da sociedade, que na conferência de 2010 estavam mais à margem, não porque a estrutura tivesse lhes colocado, mas porque não estavam acostumados a participar desse tipo de espaço, até porque ele era novo, agora ocupam esse espaço. No Paraná nós tivemos 254 conferências municipais e intermunicipais, com mais de 50 mil pessoas participando do processo. E aí você tem Sistema S, rede privada, obviamente trabalhadores da educação pública, estudantes, a Federação das APAES e outras organizações não governamentais, todo mundo reconhecendo aquele espaço como um espaço de, claro, de explicitação de conflito na busca da construção de possíveis consensos. Consensos
que não vão se materializar imediatamente na forma de regras e da lei e dos regramentos, mas, como dizia Heleno, que estabelecem diretrizes gerais ou concepções gerais para a gente poder elaborar ou aí sim materializar a política, especialmente no Plano Nacional de Educação. Esses dados dos estados são interessantes, né? Eu sou do estado de Pernambuco e na CONAI 2010 nós tivemos 72 municípios que participaram do processo. Para essa CONAI agora foram 161 de 184 que nós temos. Então mostra esse crescimento, esse envolvimento da participação e do processo de organização, né? Essa diferença que sentimos em 2009, que geralmente a conferência municipal durava um expediente, apenas um dia, né? Hoje já foi uma preparação de abertura à noite, um dia todo de debate, pensando nos 7 eixos colocados para o debate. Então, um processo de organização e de participação que vai crescendo, envolvendo, melhorando essa intervenção, que é muito bom para a gente, né, nesse processo de discutir as políticas educacionais de forma coletiva. E dentro dessa discussão, o que vocês sentem que é mais necessário nesse momento? O que a população, pais, professores, mais clamam agora para a educação do Brasil? Tenho a impressão que um debate importante, que está muito articulado ao próprio Plano Nacional de Educação e que já esteve pautado na CONAI 2010, mas que agora talvez ainda toma mais corpo, é o debate sobre recursos públicos para a educação pública. Isso não é o único debate, mas é um dos debates mais importantes, até porque ele é transversal. Então, parte desses segmentos ou setores que há pouco eu mencionava vieram para a arena de discussão e de debate da Conferência Nacional de Educação, que tem outra concepção acerca dessa questão, de compreender que a educação é um interesse geral e que o Estado deve financiar, ainda que no segmento privado. Outros, não. A educação pública deve ser financiada com recurso público e, portanto, o recurso público não deve ir destinado a outro fim. Acho que este vai ser um elemento importante, até porque no processo de tramitação do Plano Nacional de Educação, essa é uma questão que tem oscilado muito. Fruto da CONAI de 2010, o plano traduziu a ideia de que parte das vagas de expansão do setor no ensino superior, por exemplo, ou na educação profissional, necessariamente deveriam ser ofertadas em instituições públicas. Isto agora no Senado Federal foi alterado, né, da noção de público para a noção de gratuito, um esquema de articulação com o segmento privado. Então eu entendo que aí tem um eixo de debate importante, que, salvo o melhor juízo, isso tem reverberado em vários dos estados e eu imagino que em fevereiro de 2014 também vai pautar o debate na CONAI Nacional. Até porque pensar dos eixos que nós estamos pautando a discussão da conferência, por exemplo, a questão da qualidade da educação ou mesmo da valorização dos profissionais, sem pensar a questão do financiamento, para que possamos de fato, né, garantir as condições adequadas, por exemplo, do funcionamento das escolas, como também as condições adequadas para o pagamento dos profissionais, sem pensar a questão do financiamento, que possa garantir, por exemplo, o pagamento do piso para os profissionais da educação. Sem pensar financiamento e, de fato, uma ampliação do recurso, não é possível pensar essa tão clamada qualidade, as condições efetivas para que a gente possa mobilizar os jovens para que eles sejam professores e queiram ser professores e que eles continuem na carreira. Então tem questões que a partir do financiamento acabam nos mobilizando para de fato fazer um passo adiante na educação brasileira no sentido de garantir a qualidade, a questão da universalização que está na pauta da discussão, em especial pensando a educação básica, que está longe da gente dar conta, pensando as pontas, né, a educação infantil e o ensino médio, e também a ampliação do ensino superior. Então, pensar isso no Brasil é pensar também quais as fontes de recursos que vão subsidiar todos esses movimentos. E esse é um fato que nós aprendemos na prática, com a história, né? Nós tivemos um Plano Nacional da Educação que durou de 2001 até 2010. Também apresentamos o plano, o maior investimento para a educação, 10% do produto interno bruto para investir em educação. No Congresso Nacional não ficaram os 10%, foi aprovado só 7%. E o presidente, na época, vetou. Então, você ficou com um plano, com as políticas deliberadas, mas sem condições de aplicar para dar condições de universalizar, de acabar com o analfabetismo, de avançar na qualidade da educação. Então, por isso é um grande tema de debate, onde a Conferência Nacional da Educação, em 2010, reafirmou a necessidade de investir mais em educação, e agora esses 10% estão no projeto de lei. Foi aprovado na Câmara, está no Senado, tem uma grande disputa aí porque nós queremos investimento para a educação pública, porque o correto tem que ser, porque é o dever do Estado, e esse é o grande debate que está colocado, junto com o próprio corpo da lei do PNE,
que trata da institucionalização do Fórum Nacional de Educação, que é um grande espaço de debate e discussão. Isso é uma reivindicação histórica também do movimento educacional como um todo nesse país, desde a Constituinte de 88. Está lá no corpo da lei e é importante que seja aprovado para que a gente possa ter os fóruns estaduais de educação, os fóruns municipais de educação, que é o espaço de participação, de debate e de discussão das políticas. E também de acompanhar o que foi aprovado no plano para que seja executado. Porque não dá para a gente ficar com um plano como teve o anterior, em torno de 170 metas, apenas uma foram cumpridas, né? Que foi a matrícula da pré-escola, que conseguiu cumprir. Foi a única, né? Mas o restante não conseguiu porque não tinha recursos. Eu ainda acho que tem uma outra questão que tem muito a ver com isso que você dizia, Helena, que é a questão da gestão democrática mesmo, que é um pouco pauta da nossa discussão, que é sobre a participação. Isto tem um crescente, a gente vê num crescente, comparando com a de 2010 com essa de agora, e de alguma maneira o próprio processo de construção do Plano Nacional de Educação, com todos os problemas que o texto original tivesse, com o que o texto aprovado na Câmara tenha, com o que esse no Senado tenha, eu avaliei que a sociedade tem se mobilizado. Durante a tramitação do Plano Nacional de Educação na Câmara, nós tivemos algo como 60 e tantos, 67, se não me engano, audiências públicas, com a presença da CNTE, de sindicatos, de entidades, diferentes entidades, tensionando, apresentando os seus pontos de vista. Então, eu avaliei que a sociedade está muito mobilizada, isso está muito na pauta, não é? E esse projeto, ele bateu recordes de recebimento de emendas. Ele foi o projeto que mais recebeu emendas. Da história do Congresso. Da história do Congresso, quando chegou lá. Por conta da CONAI 2010, que propiciou para a gente, né, fazer esse debate e ter o conteúdo para mostrar, olha, o caminho que queremos apontar é esse aqui, e estamos batalhando por isso. Assim, talvez o que faltou para a gente no Plano Nacional de 2001, 2010, que a Helena dizia que sofreu vetos, e que foram vetos que destruíram a parte material do plano, que destruíram a condição financeira do plano. Logo o plano, muitos diziam que virou uma carta de intenções, porque sem dinheiro você não faz nada, não é? E a parte dos recursos que foram cortados, o que faltou à época, a mobilização da população, ainda que a gente tivesse mobilizado, mas não havia esse esparramamento, esse envolvimento que nós temos desde a CONAI de 2010, que gera, de alguma forma, vigilância, controle social, acompanhamento da população sobre a ação pública. Eu falei que este é talvez o grande, ou a principal conquista que as CONAIs 2010 e 2014 têm nos propiciado. Claro, é esperar um pouco, olhar da história. Alguns anos a gente olha para trás e vai dizer se a gente tem razão mesmo, mas em princípio eu avaliei que nós temos um ganho aqui. Bom, e agora a gente faz um rápido intervalo, mas a gente continua falando sobre educação e investimentos nessa área no próximo bloco. Já estamos de volta com Conexões de hoje, que está debatendo a participação popular na construção do Plano Nacional de Educação e também os investimentos nessa área. Quem está aqui para falar mais sobre isso é o professor Heleno Araújo, que é diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, também a professora Miriam Faber, que é diretora da Faculdade de Educação da UFG, e o professor Ângelo Ricardo de Souza, que é professor da Universidade Federal do Paraná. Bom, eu queria continuar no tema que a gente falou um pouquinho no primeiro bloco, a respeito de investimentos. A gente viu aí as manifestações pelas ruas no Brasil e uma das grandes reivindicações das pessoas era o investimento dos 10% do PIB, investimento dos royalties de petróleo, pré-sal. Como é que está tudo isso hoje na educação? É possível que esses pedidos sejam concretizados realmente, que a educação tenha mais investimentos a partir de agora? Quer começar? Então, tem. Não, claro. Esse é um cenário, como o Miriam dizia há pouco, absolutamente necessário, sem mais investimentos, porque há uma máxima dita por um ex-ministro da Educação, há muito tempo atrás, que dizia que não faltava dinheiro para a educação brasileira, senão faltava boa gestão desse recurso. Eu acho que ele acerta na segunda parte. De fato, a gente precisa fazer melhor gestão desse recurso. Não acho que o Estado deva abrir mão de buscar eficiência, eficácia, nada disso. Mas não, ele está errado, ele estava errado. Falta recurso, sim. Os professores, por exemplo, da educação básica, têm um salário que equivale a 40% a menos do que o salário médio de uma outra pessoa com o mesmo nível de formação para a mesma jornada de trabalho. Essa é uma das metas do Plano Nacional de Educação, que a duras penas conquistada, especialmente pela ação da CNTE, de equivaler, de tornar o salário do professor equivalente a de um outro profissional com o mesmo nível de formação. Mas veja só, nós temos
Eliane, não me corrija se eu estiver errado, nós tivemos algo como uns 2,5 milhões de professores da educação básica no Brasil. Se nós, hoje, a valores de hoje, se nós formos tornar o salário desses professores equivalente a de um outro trabalhador com o mesmo nível de formação, isso vai custar algo como perto de 40 bilhões de reais, que é 1% do PIB. Então, não estamos falando de contratar mais professores, não estamos falando de valorizar outros elementos, senão que, no mínimo, tornar uma coisa muito básica e preliminar justa, que é pagar salário adequado para as pessoas que fazem educação. Então, nós precisamos de mais recursos, sim. Nós precisamos de mais recursos, como dizia a Miriam, porque nós precisamos pensar na expansão da educação infantil. O Brasil atende 20% das crianças de 0 a 3 anos. O plano projeta atender 50%. Isso vai implicar na construção de aproximadamente 30 mil escolas de educação infantil com 100 crianças médias em média em cada uma. É bastante dinheiro. Até que a construção é cara, mas mais caro é manter, né? Fazer um prédio é caro, mas você faz uma vez só, né? O duro é manter, e pagar os professores que vai ter que contratar. No ensino médio é a mesma coisa, nós temos mais de 1.100.000 jovens de 15 a 17 anos que não estão na escola. A partir de 2016, esses de 15 a 17 anos terão necessariamente que estar na escola. E sem falar no ensino superior. Né? O Plano Nacional projeta dobrar a oferta do ensino superior. Então, nós vamos precisar de muito mais recurso. Ainda é claro que vamos ter que também lidar com a gestão desse recurso, mas vamos precisar muito mais. Para a educação profissional também, que o próprio plano aponta, né, perspectiva de avanço, só que as manifestações colocaram muito essa questão do financiamento também, 10% do PIB, e estamos observando no país que parece que virou consenso, tanto do setor público quanto do setor privado. E aí tem uma preocupação nossa nesse ponto. Porque, por isso esse debate que afirmamos no bloco passado, essa grande disputa de financiar a educação pública. Porque você ampliar na perspectiva de continuar com os programas que hoje colocam dinheiro público para iniciativa privada, não interessa para a gente, né? Acho que é dever do Estado garantir isso. E você tem vários programas como o Pronatec, né, que tenta estender, mas coloca recursos públicos no setor privado. Então, esse grande debate que a gente está colocando aí, até porque há uma perspectiva de crescimento dentro do setor público, principalmente na educação básica, após a produção da própria Enem, né, que define, né, vagas, a questão de cotas de vagas para que estudantes que concluíram o ensino médio na educação pública, né, com possibilidade de ingressar no ensino superior, e isso vai trazer demandas para a sociedade que vai cobrar cada vez mais. Mas queremos que esses recursos venham para a educação pública no processo de expansão, de atendimento à educação básica, que não conseguimos universalizar ainda, e da expansão do ensino superior público, também, já que grande parte das matrículas estão no setor privado ainda, e para a nossa área com dificuldades, porque isso que o Ângelo acabou de falar, você tem um piso que já foi rebaixado para aquilo que a lei indicou. Nós da CNTE afirmamos que se a lei ela fosse aplicada de forma como foi aprovada em 2008 e assinada pelo presidente Lula, você teria um salário inicial para uma professora com o normal médio no início da carreira de R$ 2.327. E esse valor hoje é de R$ 1.567. Então foi rebaixado na interpretação, né, que a própria Advocacia Geral da União deu a partir da liminar do Supremo Tribunal Federal, né, já que 5 governadores questionaram a lei no Supremo. Então esse debate ele é importante acontecer porque agora estamos nessa disputa. Agora reuniram os 27 governadores para exigir que o projeto de lei que está tramitando no Congresso, que reajuste o piso apenas pela inflação, seja aprovado, porque é um grande prejuízo e uma contradição. A meta 17 do PNE aponta a perspectiva de você equiparar esse salário médio do professor com outros profissionais com a mesma formação, que hoje nós recebemos 60% desse valor. Como é que você vai equiparar se você vai fazer uma correção para o futuro só da inflação? Então não tem sentido isso. Então esse debate que está colocado aí para a necessidade de ter mais recursos, sim, dá condições, tanto para manter quem está hoje em atividade na carreira, quanto para atrair a juventude para essa profissão. O próprio Conselho Nacional de Educação já apontou o estudo, falta professores agora e vai faltar muito mais no futuro. Né? Então, inclusive, tivemos uma audiência com o ministro Mercadante, né, com essa história de mais médicos e mais professores que ele lançou. Né? De repente, tem um projeto no Congresso falando de residência para professor. Eu digo, opa, estamos chegando, né? Então, mais médico, residência, equiparando, então o próximo passo são R$ 10.000 de salário. Né? Você vai equiparando, tem que equiparar a profissão também, a formação. Então, eu acho que tem uma coisa aí na discussão que é, por que a insistência com os 10% do PIB, né? Não dá para pensar a educação no curto e no médio prazo. A gente precisa começar a planejar, e aí a nossa discussão no GT, aqui na Amped, sobre as políticas de Estado, não do governo.
as políticas governamentais, elas são muito passageiras. Pensar um plano nacional é pensar 10 anos. Pensar a aplicação do PIB de 10% é pensar 10 anos. E todo o dinheiro extra que vier é para nos ajudar, de fato, a fazer as melhorias necessárias que a educação, ela tanto demanda na história brasileira. Então, os royalties do petróleo, por exemplo, é importante que venham sim, mas nós não podemos deixar, né, de garantir que esses 10% estejam como uma política do Estado brasileiro para 10 e daqui, quem sabe, 10 anos a gente pensar uma ampliação, porque esse investimento, ele sustenta um projeto educacional. Sustenta, por exemplo, a melhoria das condições efetivas dos nossos professores, né, dos nossos funcionários escolares, também a nossa condição como professores universitários. Né? A condição dos pesquisadores dentro da universidade, pensando, fazendo as pesquisas e, de fato, trazendo a contribuição nossa da universidade. Então, tudo isso não pode ser pensado no curto prazo, de 4 anos de um governo. Isso precisa ser pensado, pelo menos, no médio prazo. A ideia de um plano é bem nessa perspectiva e a insistência do PIB, né, que venham os royalties, que venham outros recursos, mas o PIB é fundamental, porque dele a gente pode ir fazendo planejamento de médio e longo prazo. Se a gente não consegue fazer isso, as meninas já disseram o exemplo aqui, né? O plano passado tinha muito boas metas, a perspectiva do médio prazo. Se nós conseguíssemos avançar, nós teríamos dado um salto na qualidade da educação brasileira. Sem dinheiro não foi possível. Aplicando um tiquinho de recurso não tem como fazer alterações. Então, assim, acho que a questão do PIB é fundamental e a participação popular, de fato, tem aqui um peso, né, que às vezes nós, só os profissionais, não conseguimos. Eu acho que nós temos que juntar esforços nessa direção, né? Eu acho que tem 2 coisinhas para comentar nisso. Uma é sobre o que dizia o ex-ministro Paulo Renato, quando eu mencionava há pouco, sobre a gestão do recurso. Quer dizer, como gastar? As pessoas dizem assim, vamos investir mais, mas o problema é que a gente gasta mal, então gastar mais vai representar desperdiçar mais. Para isto, já há vários anos, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação desenvolveu uma metodologia que foi incorporada pelo Conselho Nacional de Educação por meio de um parecer, que é a metodologia do custo-aluno-qualidade, que aguarda já há 4 anos, 5 anos, uma homologação do Ministério da Educação para se converter em resolução. Hoje, dentro do Ministério da Educação, a gente encontra mais resistência do que alguns anos atrás em relação ao custo-aluno-qualidade, até do ponto de vista técnico, enfim, mas que eventualmente poderia até não ser. Eu avalio que é a melhor metodologia para isso, mas poderia até não ser, porque ela estabelece, e se não for, a gente está aberto ao debate para tentar pensar, então, qual é a melhor metodologia, mas por hora me parece a mais adequada, porque ela estabelece qual é o investimento mínimo que a gente deve fazer, assim, abaixo do que não se pode lidar com a educação calculado por criança, calculado por estudante. Isso me parece que é um aspecto absolutamente emblemático e importante para poder resolver a outra ponta. Se uma ponta é o problema da falta de recursos, a outra é como a gente faz a gestão. Eu acho que o custo-aluno pode ser a melhor alternativa. É importante reforçar, já foi dito aqui, dessa questão do controle social, né, da participação. Porque não adianta chegar mais recursos e continuar prefeitos indo na boca do caixa sacar dinheiro da educação. Né, Helena? Não, não adianta só. Porque vai na boca do caixa para sacar diretamente. E a própria Corregedoria Geral da União diz que não tem como controlar isso, então não dá. Então é importante ter esse controle social. O Plano Nacional de Educação, né, faz o planejamento dos próximos 10 anos, mas ele não é isolado. Então, quando a gente fala da participação popular, ela tem que estar ligada ao plano plurianual, que as prefeituras fizeram este ano para os próximos 4 anos, a lei de diretriz orçamentária, a lei anual, né, orçamentária também, que vai definir essas metas, isso no espaço do município e de cada estado, porque se não tiver previsto no plano plurianual alcançar quantas escolas vamos precisar, né, equipamentos, né, para os próximos anos, se não tiver lá dentro também não vai funcionar. Então tem que ter essa participação, esse envolvimento e casar esses planos. E no espaço nacional colocamos a necessidade de fazer uma reforma tributária nesse país, porque da forma como está, né, mais que o Fundef, o Fundeb tenha reduzido um pouco as desigualdades, mas continua gritante. Você pegar um estudante da pré-escola da região Nordeste, você tem investimento por ano nele lá em R$ 2.700.
Já na região sudeste está em torno de R$ 8.400. Então mantém uma diferença muito grande nesse processo. Então a reforma tributária é importante para dar consequência ao Plano Nacional da Educação e uma reforma política, né? Porque se não fizer reforma política, a gente manter essa estrutura que está aí, vai continuar sendo dinheiro utilizado para outras coisas. Nós temos exemplos concretos de acompanhamento de que nos 40% do Fundeb, todos os funcionários administrativos da prefeitura é pago com dinheiro da educação, né, que não pode. O da educação até que pode, não todos, né, mas os recursos seguem montantes lá que estão pagando todos, né, porque não tem transparência. Né, o conselho não acompanha corretamente. Ou às vezes o secretário também não é gestor do recurso, o recurso recurso vem para a prefeitura, por exemplo, exatamente. Passa por outros caminhos. E o secretário, por exemplo, não é gestor do recurso que vem para a educação do município. E todas as vezes que conseguimos pegar a folha de pagamento, detectamos isso, né? Encontramos profissionais que estão dentro da folha que não estão mais no município, estão à disposição de outro município, estão em outra secretaria. Né? Você vê, mas os administrativos todos na educação não está aquilo ali. Então, esse ponto é que exige essa participação, esse controle através dos conselhos, né? da cobrança da população, desse envolvimento, para poder a gente fazer com que esses recursos sejam bem aplicados de fato, né, e possamos, finalmente, né, nos próximos 10 anos, fazer o que a Constituição, desde 88, vai empurrando. Daqui a 10 anos, erradicar o alfabetismo, universalizar a educação. Então, dá 10 anos, a gente empurra mais 10 anos, 14, e não consegue fechar esse ponto, que é uma vergonha para o país. Ok, a gente vai para mais um intervalo e a gente continua debatendo educação. Não saia daí. Estamos de volta com o último bloco do Conexões de hoje, que traz um debate especial sobre a educação, a criação do Plano Nacional de Educação e também a participação popular dentro deste processo. Para falar sobre esse assunto, a gente está conversando aqui desde o primeiro bloco com o professor Heleno Araújo, que é diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, também com a professora Miriam Fábia, que é diretora da Faculdade de Educação da UFG, e com o professor Ângelo Ricardo de Souza, que é da Universidade Federal do Paraná. Para a gente finalizar esse nosso debate de hoje, gostaria que vocês falassem quais são as metas, qual é a perspectiva da criação desse novo Plano Nacional de Educação. Vocês afirmaram durante todos os blocos que ele não foi cumprido plenamente, principalmente por falta dos recursos. Como é que vocês veem agora? Essas metas vão conseguir avançar? A educação brasileira vai conseguir ter uma real qualidade com esse próximo Plano Nacional de Educação? O ministro Fernando Haddad, que iniciou o processo de elaboração do plano, trouxe para o Fórum Nacional da Educação a perspectiva de ter um plano com poucas metas. Né? Então, ele pensou e trouxe essa ideia de ter um plano com poucas metas, apresentou 20 metas para esse plano, embora que as estratégias se desdobrem em 170, mas falava que o objetivo era massificar essas metas para a população brasileira, que foi uma ideia interessante, assim, a possibilidade de você colocar numa padaria, né, no lanchonete, as metas do Plano Nacional da Educação para os próximos 10 anos. Então, com 20 você faz um processo de divulgação ampla, para poder alcançar esses seus objetivos. Então, metas essas das 20, que 14 está relacionada com acesso, a permanência, né, e a qualidade da educação, 4 com a valorização dos profissionais da educação, uma sobre gestão democrática e outra sobre financiamento. E as duas últimas, gestão democrática e financiamento, chegaram de forma muito tímida, né, no Congresso Nacional, por isso muitas emendas que receberam tentando garantir essa efetiva participação. Então, se na Câmara já conseguiu manter as 20 metas, né? No Senado está mantendo ainda esse processo. Então, acredito que se a gente conseguir colocar o conteúdo de forma mais enfática e ter os recursos, essa última comissão que passou no Senado, infelizmente, retirou os prazos estabelecidos, por exemplo, para que cada estado e cada município defina a sua lei de gestão democrática, que está lá na Constituição desde 88, mas não faz esse trabalho. Então, está lá colocado como reforço nesse processo. Então, o prazo foi retirado. Tinha um prazo de 2 anos que foi retirado. Isso é ruim, porque você deixa solto para poder ter as políticas, né, que amarram esse processo. Então, esperamos ainda na Comissão de Educação do Senado avançar. Se não avançar, vamos ficar com o projeto que foi aprovado na Câmara, né, que tem também seu problema na meta 4, né, de atendimento à educação especial. Mas vamos ficar com o da Câmara, né, que é um prejuízo menor, e na perspectiva de fazer com que aconteça de fato, porque dos 2 pontos que foi analisado no PNE passado, não só a aplicação, não só o financiamento, mas também o fato de não ter o desdobramento, se não ter os planos estaduais de educação e os planos municipais de educação. Porque também essa lei colocava um prazo que foi retirado, então a gente vai ter que voltar com esse prazo. Porque se não existir o plano municipal de educação estadual, o nacional não vai acontecer. Então isso é importante a gente massificar, divulgar, para que de fato a gente mude o cenário, né, da educação no país nos próximos anos.
Então, eu acho que tem uma coisa importante nisso, que um plano dessa dimensão, o Plano Nacional de Educação, ele é uma peça técnica de planejamento para o país? É. Mas ele, antes de tudo, é uma peça política, no sentido de que ele articula diretrizes, concepções, diretrizes, grandes estratégias que precisarão se desdobrar em planos estaduais e municipais para garantir operacionalidade, para que de fato ele se execute. Nesse sentido, acho que nós ainda temos um longo caminho, seja dialogando com senadores, seja dialogando com deputados no regresso à Câmara, seja depois dialogando com secretários de educação dos municípios, dos estados, com prefeitos, deputados e vereadores, onde nas tramitações dos planos estaduais e municipais, para garantir que pelo menos aqueles grandes consensos que construímos ao longo da CONAI de 2010 e agora da CONAI de 2014 estejam efetivados. Queria destacar este ponto, essa única meta, que para mim é a pior meta do plano, a meta 19 de gestão democrática, pior no sentido que o texto é muito ruim. O texto não consegue materializar, traduzir os avanços, as experiências que escolas, que municípios, que estados já fizeram nessa temática. E é muito tecnicista a meta, mas do jeito que foi possível, saiu da Câmara com um texto um pouco melhorado em relação ao que tinha chegado para o debate dos deputados. Agora chega ao Senado, retroage para um texto ainda pior, quiçá até do que o original. Então nós temos um longo caminho, e acho que é nesse sentido, a mobilização da população, dos trabalhadores em educação, dos pesquisadores da área, né, com toda a sociedade civil, que pode garantir, no meu entendimento, que essas conquistas se mantêm. Para finalizar esse ponto, um plano que teve 3.000 emendas, que teve mais de 60 audiências públicas, é claro que ele não é um plano absolutamente articulado no sentido da coerência, da coesão, né? Ele é o acordo do possível, né? Então vai ter estratégia, às vezes, que você olha bem por dentro. Eu tenho uma aluna que no doutorado dela está trabalhando com isso, tentando capturar as contradições. Eu de partido, mas vai ter um monte, né? É uma peça da política com essa natureza, é claro que ela vai estar recheada de contradições. Agora, o que não pode ter são antagonismos, né? E ele tem que ter alguns eixos, e é na luta por garantir eixos mais democráticos, com mais investimento público na escola pública, que todo o movimento que a gente vem fazendo tem se mobilizado, né? Eu acho que é uma coisa interessante, você pergunta assim, daqui 10 anos, como é que ficaria caso a gente tivesse, né, todas essas questões aprovadas aí? Eu penso que o estabelecimento dos prazos, né, para que a gente possa ir acompanhando o desdobramento, né, desse plano, a sua materialização, é fundamental no Brasil. Historicamente, a gente tem muita dificuldade em cumprir as metas propostas. E normalmente, às vezes, elas são metas muito ampliadas e a gente passa um período de 10 anos e a gente diz assim, mas não cumpriu. Não tem uma meta intermediária, um prazo intermediário aqui para que a gente possa dizer, peraí, em 5 anos nós não avançamos nenhum aspecto, por exemplo, na universalização do ensino médio, que é um grande desafio, na oferta da educação infantil, que é um grande desafio também, ou mesmo ensino superior. Então, essa questão dos prazos, historicamente, a gente precisa garantir, até porque nós não temos grandes tradições nesse sentido de ir fazendo essas avaliações a mais curto prazo, que nos permita fazer, por exemplo, uma correção de rota, para alcançar aquilo que é a proposta. Então, se a gente não fizer com muito cuidado esse movimento, né, de estabelecer os prazos, de ir fazendo a cobrança para que se cumpra de fato aquilo que se planejou, nós vamos correr o risco de chegar 10 anos depois com a mesma avaliação que nós temos do plano de 2001. Ou seja, uma única meta a gente conseguiu bater e passar um pouco mais. Isso é fundamental, porque ela impacta de fato aquilo que a gente projeta para 10 anos da educação nacional. Então, essa é uma questão que é uma disputa que nós não podemos perder nesse campo árduo das forças. Assim como eu acho que tem uma questão que também é muito cara e que a gente vai ter que ver como intervir, que é a questão do recurso público para a educação pública. Nós vamos continuar ampliando a educação superior, como nós ampliamos na década de 90 inteira para o ensino privado, e o setor público e a oferta da educação superior pública. Então, penso que nós temos grandes desafios. E não dá para esperar 10 anos para avaliar. Se a gente esperar 10 anos, corre o risco de dizer, não fizemos. Né? Das 20 metas, nós não conseguimos cumprir. Então, acho que essas são questões que a gente agora, nessa arena de disputa, a gente não pode perder, não. Nós temos que
CNTE, as associações, e aí o povo que está na CONAI tem que exigir que de fato isso seja uma política que o Estado brasileiro se comprometa. Não adianta fazer plano bonito, né? Nós precisamos de fato que ele seja um plano possível de ser materializado, concretizado, né? Bom, agradeço muito a presença dos professores, professor que veio do Pernambuco, professor que veio do Paraná, para participar da Amped, que está aqui também com a gente no Conexões. Muito obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço, né? Espero que o público que nos está assistindo faça as conexões necessárias que estão saindo aqui, educação básica, superior, em cada local onde mora, né? Sempre tem uma escola pública, é importante ver lá qual o conselho escolar, qual a entidade da comunidade que representa o conselho escolar da escola. Então é importante tomar conhecimento disso para poder garantir a sua participação e o seu envolvimento. Obrigada, professora, novamente aqui no Conexões. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, conversando hoje com a Helena e com o Ângelo. Espero que a gente possa, de fato, contribuir, né? E acho que conclamar a sociedade goiana, né? Aqui no nosso caso, de fato acompanhar, estar presente, assumir a bandeira da educação. E aí tem que ser cotidiano, né? Não se faz de outro jeito. Então, vamos lá. Acho que a gente tem um bom desafio. Obrigada também, professora Ângela. Eu que agradeço pelo convite, pela disponibilidade, né, desse espaço para a gente poder dialogar sobre a educação. Eu sei que uma lei como o Plano Nacional de Educação não muda exatamente, em todos os sentidos, a realidade da educação brasileira. Sei que, como diz o poeta, os lírios não nascem das leis, mas sem as leis não faremos nada. Portanto, uma lei mais democrática, mais aberta, que garanta mais a incorporação das aspirações da população, dos desejos e das necessidades da população em termos educacionais é adequada, é a mais adequada. Acho que a nossa luta da CNTE, da Amped, das entidades, tem sido muito nessa direção, né? Então, muito obrigado pelo espaço. E o Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Mas você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas, críticas ou até mesmo matérias prontas para o e-mail do programa ou então para as redes sociais. Além disso, você pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9 horas da noite, e na segunda-feira, às 7 horas da noite. Uma ótima semana para você!